O segredo para ser mentalmente forte, mesmo quando tudo parece difícil. A força que você admira nos outros não nasceu do acaso. Ela foi construída dia após dia por pessoas que escolheram treinar a mente, quando tudo ao redor gritava para desistir. Agora pense, se você já fosse inabalável, como lidaria com os desafios de hoje? Você se deixaria abalar por pequenas críticas? Ficaria paralisado diante do medo? Ou escolheria agir com clareza, foco e equilíbrio, mesmo quando as emoções tentam te dominar? É assim que a verdadeira força nasce, não de palavras bonitas, mas da prática silenciosa de controlar o que está dentro, mesmo quando não se pode controlar o que está fora. Quem é mentalmente forte não espera as condições melhorarem. Ele cresce apesar das condições. E é sobre isso que este vídeo vai te mostrar. Como treinar sua mente para superar qualquer coisa. Você não precisa esperar ter mais coragem para começar. Você precisa começar para que a coragem apareça. E o primeiro passo é simples: romper com a limitação. Por isso, escreva aqui nos comentários: hoje eu escolho ser mentalmente forte, porque toda mudança profunda começa com um passo pequeno, mas consciente. Vamos começar. 1. Comece onde você tem poder. Ser mentalmente forte não é sobre controlar tudo, é sobre saber exatamente o que controlar. A vida, por mais que você tente dominar, sempre será um território dividido. De um lado estão suas escolhas, sua atitude e sua resposta. Do outro estão as pessoas, o passado e o acaso. E você pode gastar a vida inteira tentando empurrar os limites do que é incontrolável, ou pode finalmente usar sua energia onde ela realmente faz diferença. Pense em algo simples. O ônibus atrasou por causa da chuva. Você pode reclamar, gritar, culpar o mundo, mas a tempestade não vai parar porque você está impaciente. O mesmo vale para quase tudo que nos tira a paz, a opinião alheia, as circunstâncias, a história que já foi escrita. Nada disso está nas suas mãos. O que está sim sob seu poder é como você reage, como escolhe seguir e como decide agir mesmo quando tudo parece fora do lugar. Epicteto dizia: a única coisa que você pode controlar são suas próprias decisões. E é aqui que começa a força real. Não tentando vencer o que é invencível, mas dominando aquilo que é seu por direito, sua própria conduta. Hoje faça isso. Olhe para o seu dia e se pergunte: isso depende de mim? Se sim, haja com coragem. Se não, solte, porque essa escolha simples já é um ato de força. 2. Reaja como quem já domina a si mesmo. Existe algo dentro de você mais poderoso do que qualquer dificuldade externa. A capacidade de pensar com clareza, escolher com consciência e agir com propósito. É essa capacidade que diferencia quem se move por impulso de quem vive com direção. E no fundo você já sabe o que precisa ser feito. Mas o problema não está na falta de resposta, está na fraqueza do momento. É o medo que paralisa, a exaustão que desvia, a emoção que distorce sua percepção. E quando você não reage com a razão, é como se entregasse o volante da sua vida para tudo que aparece no caminho. Pense em uma cena simples. O despertador toca. Você prometeu acordar cedo, cuidar de si e começar o dia com disciplina. Mas vem aquele pensamento: mais 5 minutos. E talvez ninguém veja, mas você sente. Porque ceder ao conforto uma vez parece inofensivo, até se tornar o padrão de todos os dias. E cada vez que você trai a própria decisão, perde um pouco mais de respeito por si mesmo. Agora escuta. Quando você vence uma vontade fraca, você fortalece algo muito maior. É como se algo dentro de você dissesse: hoje, quem manda sou eu. E essa escolha muda tudo, porque cada gesto de autocontrole é um tijolo na construção de uma mente invencível. Você não foi feito para ser comandado pelo impulso, foi feito para discernir o certo, rejeitar o inútil, insistir no que eleva, resistir ao que enfraquece e continuar mesmo quando tudo parece dizer o contrário. Esse é o verdadeiro trabalho da mente, o resto é ruído. Quanto mais você retornar a essa clareza, mais forte, centrado e respeitável você se torna, sem precisar dizer uma palavra. Agora seja honesto com você. Qual é o hábito pequeno que você precisa dominar hoje, se quiser se tornar quem você nasceu para ser? Escreva nos comentários: hoje eu comando a minha mente. E prove isso com ações, não amanhã, não depois, mas agora. 3.
Mude a voz que você ouve em silêncio. Quando você vê um copo trincado, sabe que é só questão de tempo até ele se quebrar. Agora pense. Quantas vezes sua mente já deu sinais de que algo não vai bem, e mesmo assim, você fingiu que estava tudo certo? E é aí que a força mental começa a se perder, não nas grandes crises, mas nos diálogos invisíveis que você tem com você mesmo todos os dias. Se você quer ser mentalmente forte, precisa entender isso. A forma como você se trata em silêncio define sua resistência, sua coragem e sua disciplina. Porque ninguém cresce debaixo de uma voz que só sabe julgar, comparar e diminuir. Troque o tom, fale com você mesmo como falaria com alguém que você ama e acredita. Em vez de dizer, eu sou um desastre, diga, estou aprendendo, isso faz parte. Em vez de dizer, nunca vou conseguir, diga, ainda não consegui, mas sigo tentando. Parece um detalhe, mas esse detalhe muda sua trajetória. Seu cérebro aprende por repetição, ele não discute com você, ele registra. E quanto mais você repete uma frase, mais ela vira uma verdade interna, mesmo que nunca tenha sido. Pense em alguém que decide começar do zero, um curso, uma mudança de carreira ou um novo hábito. Tudo parece difícil e é normal. Mas se, no primeiro erro, ela escuta aquela voz antiga dizendo, você não nasceu para isso, já tá tarde para tentar. Então o corpo desiste antes da mente amadurecer. Agora imagina se essa mesma pessoa escutasse, errar faz parte, continua. Ou até mesmo, vai ser difícil, você ficou anos parado, mas cada passo, por menor que seja, já é uma vitória. Essa diferença de mentalidade é o que separa quem insiste de quem sempre desiste. Não é sobre autoestima frágil, é sobre construir força por dentro. Epicteto dizia, a tua mente será da forma que tu a moldares, e moldar a sua mente exige que você preste atenção em como você fala consigo mesmo. A voz que você cultiva vira padrão, e esse padrão define sua força para lidar com a vida. Você não precisa se iludir, só precisa ser justo consigo mesmo. Ser mentalmente forte não é ignorar os problemas, é enfrentá-los sem se destruir no processo. Aprenda a se corrigir como quem acredita que pode crescer, e não como quem já desistiu por dentro. Se essa chave mudou para você, comente aqui embaixo. Eu treino minha mente para ser mais forte que meus medos, porque é no que você repete em silêncio que você se fortalece ou se limita. 4. Você não controla o mundo, mas controla a forma como responde a ele. Epicteto escreveu, não são os fatos que nos ferem, mas o juízo que fazemos sobre eles. Albert Ellis, um dos pais da psicologia moderna, leu essa frase e teve sua vida transformada, e talvez ela possa transformar a sua também. Porque, por mais que o mundo grite, pressione ou provoque, quem decide o que entra e o que fica do lado de fora é você. Os fatos são apenas fatos, mas o que você sente sobre eles é construído na sua mente com base no significado que escolhe dar. Alguém te responde de forma seca e você pensa, me ignorou, está com raiva, fui desrespeitado. Mas talvez a pessoa só esteja cansada ou com a cabeça em outro lugar. O mesmo evento, duas histórias completamente diferentes. Uma destrói a sua paz e a outra permite que você siga em frente sem carregar o que não é seu. É assim com quase tudo. Críticas, silêncios, olhares, mensagens curtas, palavras mal colocadas. Você não controla o que vem de fora, mas controla a interpretação que constrói por dentro e isso muda seu dia. Pense num filho que passa anos tentando agradar um pai que nunca o elogia. Ele se esforça, dá o melhor de si, mas, se o pai só enxerga defeitos, a falha está no olhar do pai e não no filho. A ausência de reconhecimento do outro não diminui o valor de quem você é, só mostra o que o outro ainda não sabe ver. Por isso guarde essa verdade com força. O seu valor não depende da percepção alheia, mesmo que essa percepção venha de pessoas da sua família. E a sua paz não pode depender de um olhar que nem sempre é capaz de enxergar com clareza. Se você quer ser mentalmente forte, comece por aqui. Não entregue o controle da sua mente para eventos que não merecem te dominar. Deixe nos comentários, eu escolho reagir com clareza, porque reagir com consciência é resistir à manipulação invisível dos fatos. 5. Pague o preço de ser forte. Imagine uma xícara cheia até a borda. Se alguém esbarrar, não importa como,
O que transborda é o que já estava dentro. Se for calma, transborda calma. Se for veneno, transborda veneno. É assim também com você. Quando a vida te pressiona, seja no trânsito, no trabalho ou dentro de casa, o que transborda não é culpa dos outros, é o reflexo do que já estava acumulado dentro de você. E é por isso que ser forte exige treino. Autocontrole não é dom, é disciplina diária. Ele nasce nas pequenas frustrações, nas grandes decepções, no momento em que você escolhe não ceder à raiva, à ansiedade ou à irritação, mesmo quando tudo ao redor parece pedir o contrário. Se você reage sem pensar, acaba sendo controlado pelo que sente e paga caro por isso. Perde tempo, perde energia e, principalmente, perde a sua paz. Mas existe um caminho mais nobre e mais difícil: pagar o preço da serenidade. Epicteto dizia: agir com tranquilidade é o custo da paz interior. Nada é de graça nesta vida. Existe sempre um espaço entre o que acontece e a forma como você escolhe responder. Esse intervalo quase invisível carrega dentro dele o que há de mais poderoso, a sua liberdade. Imagine, você está atrasado, preso no trânsito, e o semáforo fecha bem na sua vez. Para piorar, o carro de trás bate em você. A raiva vem na hora, mas você respira, porque entendeu que nem o trânsito, nem o erro do outro e nem o atraso estão no seu controle. Mas a sua reação, essa sim, é toda sua. E não se trata apenas de manter a calma por fora. Trata-se de construir um espaço de paz por dentro. Seu comportamento não precisa ser refém das circunstâncias. Ele pode ser a expressão da sua consciência. A palavra responsabilidade revela isso. É a habilidade de escolher a sua resposta. Pessoas fortes não terceirizam a culpa. Elas assumem o comando da única coisa que jamais poderão perder: o controle sobre si mesmas. Escolha hoje começar a responder com consciência, porque essa escolha, repetida todos os dias, é o que separa os que vivem em paz dos que vivem em guerra com tudo. 6. Alimente os hábitos certos. O que molda quem você é não são os esforços pontuais, mas o que você repete, consciente ou não, todos os dias. É o hábito, não o desejo, que define o rumo da sua vida. Marco Aurélio já dizia: tal como são seus pensamentos habituais, assim será o caráter da sua mente. Agora seja sincero. Se alguém filmasse a sua última semana inteira, sem cortes, você se reconheceria na pessoa que aparece ali? Ou perceberia que, mesmo dizendo que quer mudar, continua alimentando exatamente os hábitos que te mantêm no mesmo lugar? Imagine alguém que sonha em ser aprovado em um concurso, mas passa 2 horas por dia nas redes sociais. Diz que não tem tempo para estudar, mas na prática, alimenta o fogo da distração, e o fogo que você alimenta cresce. Ou alguém que quer uma vida saudável, mas toda noite exagera na comida, passa horas vendo séries e repete a mesma mentira confortável: segunda eu começo. Mas não percebe que já começou, só que no caminho contrário. Ou quem quer ser calmo e equilibrado, mas reage com raiva em cada pequena frustração, e está treinando o próprio cérebro para se descontrolar cada vez mais rápido. Você não precisa mudar tudo hoje, mas precisa sim fazer uma escolha. Vai alimentar o fogo da disciplina ou o da desculpa? Se essa lição te despertou, comente aqui: hoje eu escolho o hábito certo, porque é isso que constrói força mental, a decisão diária de parar de ensaiar o que enfraquece e começar a praticar o que fortalece. 7. Continue aprendendo mesmo quando achar que já sabe. A armadilha mais perigosa para quem está crescendo não é o fracasso, é o orgulho. Ele se disfarça de autoconfiança, mas o que faz na prática é te isolar da realidade. Surge num olhar de desprezo, numa resposta impaciente, ou naquele pensamento silencioso de que eu não preciso mais ouvir ninguém. Mas como dizia Epicteto, é impossível aprender aquilo que você acha que já sabe. A vaidade fecha portas que o progresso precisa manter abertas. O atleta que para de treinar depois da vitória já está, sem perceber, preparando o próprio fracasso. O profissional que acredita saber tudo já começou a se tornar obsoleto, e o ser humano que se recusa a aprender já deu adeus ao próprio crescimento. A atitude que te mantém forte em qualquer fase da vida é simples: olhos abertos, ouvidos atentos e a humildade de reconhecer que todo mundo tem algo a ensinar. Um desconhecido na rua, um erro cometido ontem, uma frase num livro antigo, tudo pode ser uma lição.
E essa disposição para aprender não é sinal de fraqueza, é o contrário. É a marca de quem não precisa parecer invencível, porque está ocupado se tornando melhor. Agora pare e pergunte a si mesmo, assim como Epicteto fazia: você progrediu hoje? Se a resposta for sim, ótimo. E se for ainda não, melhor ainda. Porque só quem reconhece isso ainda está crescendo. Escreva aqui nos comentários: hoje eu continuo aprendendo. E lembre-se, a mente que se fecha para aprender começa a morrer, mesmo que o corpo ainda esteja de pé. 8. Seu caráter se revela quando tudo desaba. Imagine um lutador entrando no ringue. Ele não escolhe o oponente nem o momento da luta, mas cada adversário difícil é uma chance. Ou ele recua, ou revela uma força que nem sabia que tinha. A vida faz a mesma coisa com você, quando tudo pesa, quando parece injusto, quando você sente que não vai aguentar. É nesse momento que uma escolha invisível acontece. Você pode se afundar na amargura ou usar a dor como o seu campo de treino. Um lugar onde você fortalece a paciência, refina sua coragem e forja uma alma mais resistente. Epicteto dizia: é inútil tentar colar o que foi feito para se quebrar. E ele tinha razão, algumas perdas não têm volta. Amizades terminam, projetos fracassam, certas coisas simplesmente desmoronam, e quanto mais você tenta juntar os cacos, mais se corta. A verdadeira força está em aceitar. Não como quem se rende, mas como quem entende que o que quebrou, quebrou, mas o que sobra ainda pode florescer. A dor, quando bem usada, não paralisa, ela aprofunda. Assim como a raiz se firma na terra depois da tempestade, você também pode sair mais inteiro de tudo aquilo que tentou te quebrar. Epicteto também disse: você é livre, renuncie ao que te escraviza, seja o medo, a raiva ou o apego. Nada disso é mais forte do que a sua capacidade de escolher. Escolher continuar, escolher crescer e escolher ser maior do que aquilo que tentou te diminuir. Comenta aqui: eu escolho crescer na dor, porque a dor vai chegar, você queira ou não, mas é você quem decide se ela vai te quebrar ou te transformar em alguém melhor. 9. Domine suas escolhas. A linha que separa a paz interior do sofrimento inútil é simples, mas decisiva. Saber o que você pode mudar e o que precisa aceitar. Quem não domina suas escolhas acaba vivendo no piloto automático, reagindo à dor, ao medo ou à raiva do momento, e desperdiçando energia exatamente onde não tem nenhum poder de agir. Isso não é fraqueza, é falta de clareza, porque não basta esforço, não basta dedicação. Se você não souber onde a sua ação faz diferença, vai lutar guerras perdidas enquanto negligencia as batalhas que poderia vencer. A prece da serenidade diz tudo numa única frase: concedei-me a serenidade para aceitar o que não posso mudar, coragem para mudar o que posso, e sabedoria para distinguir entre uma coisa e outra. Ninguém pode apagar os traumas da infância, ninguém desfaz erros antigos com arrependimento, mas há uma liberdade que ninguém pode tirar de você, a liberdade de escolher agora o que fazer com tudo isso. Epicteto ensinava que os outros podem te privar de dinheiro, de oportunidades, até de liberdade física, mas nunca vão controlar aquilo que só você domina, suas escolhas internas. E são essas escolhas, feitas em silêncio, que determinam o rumo da sua vida. Se você quer começar a retomar esse poder, faça um exercício prático ainda hoje. Escreva tudo que tem te incomodado e separe em 2 colunas, de um lado, o que você pode mudar, do outro, o que não pode. Aceite com humildade o que estiver fora do seu alcance e concentre sua energia com coragem só naquilo que você pode transformar. Parece simples, mas esse gesto te traz foco, leveza e te coloca quilômetros à frente de quem ainda está lutando contra o vento. Dominar suas escolhas é o que separa quem se desgasta tentando controlar o mundo de quem cresce controlando a si mesmo. E se esse conteúdo fez sentido para você, passe adiante. Às vezes, uma simples lição recebida na hora certa pode ser o ponto de virada na vida de alguém que a gente ama. 10. Caráter é o que decide o seu destino. A verdadeira força de alguém não se vê no que ela possui, mas no que ela escolhe ser quando ninguém está olhando. É fácil parecer íntegro quando há aplausos, difícil é manter a mesma postura no silêncio, onde não existe plateia nem validação. O que muita gente chama de destino é, na verdade, o reflexo do próprio caráter acumulado nas pequenas decisões do dia a dia.
mentir para evitar consequências, apontar o dedo para fugir da culpa, escolher o mais fácil ao invés do certo. Tudo isso pode até funcionar por um tempo, mas o caráter fraco cava buracos que cedo ou tarde viram queda. Relacionamentos vazios, confiança quebrada e um futuro que não sustenta o próprio peso. Agora pense no oposto. Alguém que escolhe a verdade, mesmo quando ela dói, que cumpre o que promete, que não se esconde atrás de desculpas. Essa pessoa talvez demore mais para chegar, mas quando chega, permanece, porque construiu uma base que não desmorona com o tempo. Caráter é como raiz, ninguém vê, mas tudo o que floresce depende dela. Não é o talento que define seu caminho, nem a aprovação dos outros. É o tipo de pessoa que você está treinando para ser, especialmente quando ninguém está vendo. Por isso, repita mentalmente agora: o que eu estou construindo quando ninguém está olhando? Essa resposta, mais do que qualquer plano, é o que vai te levar para onde você quer ou te afastar completamente do que merece. Haja com firmeza não para parecer forte, mas para realmente ser. 11. Antes de qualquer passo, conheça o terreno onde pisa. Não é agindo no impulso que você se torna forte, é tendo clareza. Por isso, antes de qualquer grande escolha, o primeiro passo não é avançar, é olhar para dentro. O estoicismo nos ensina a ser racionais não para sermos frios, mas para sermos lúcidos. Olhar com coragem para nossas forças e, principalmente, para as nossas limitações é o que separa a preparação da imprudência. Não é sobre se diminuir, nem sobre se vangloriar. É sobre saber com o que você realmente pode contar, porque quem age sem se conhecer, tropeça no próprio ego. Imagine alguém que decide abrir um negócio no próximo mês, sem experiência, sem pesquisa de mercado, sem estrutura e sem nunca ter administrado nada. Ele acha que a força de vontade vai bastar, mas força sem direção vira confusão e sobrecarga. O negócio provavelmente quebra e fecha as portas. E o sonho vira frustração. Epicteto já dizia: antes de tudo, pergunte a si mesmo: você está pronto para isso? Se a resposta for sim, vá com tudo. Se for não, prepare-se com seriedade. Essa pausa para refletir pode ser a diferença entre romper limites e se quebrar tentando. O erro não está em querer muito, está em não se preparar o suficiente. Quantas vezes, por não se autoconhecer, alguém entra num relacionamento despreparado, num projeto sem estrutura, numa promessa que não pode cumprir, e depois culpa o mundo quando o problema sempre esteve no ponto de partida, agir sem autoavaliação. A lição é simples. Antes de confiar nos resultados, confie na sua preparação. Porque só quem se conhece profundamente consegue agir com firmeza, sem medo, sem ilusão, e sem precisar recuar no meio do caminho. 12. Domine o impulso, abrace o equilíbrio. Epicteto dizia: na vida, comporte-se como em um banquete. Se algo te for oferecido, estenda a mão, mas pegue apenas uma porção moderada. Com essa metáfora simples, ele revela um dos segredos mais poderosos da mente forte: a temperança. Ser moderado não é negar o que se sente, é não se deixar arrastar. Não é sufocar os desejos, é aprender a viver com eles, sem se tornar refém. Pense nisso. O problema nunca foi sentir. O problema começa quando o que sentimos se torna o que nos comanda. Imagine alguém que recebe um dinheiro inesperado e, no impulso, gasta tudo com roupas, eletrônicos e viagens. Por um instante, parece liberdade, mas logo vira ansiedade, dívida e arrependimento. Agora veja a mesma situação com outro olhar. A pessoa decide guardar uma parte, quitar uma dívida, se permitir uma pequena celebração, mas sem perder o controle. Essa é a força da moderação. Ela não corta o prazer, ela protege a sua paz. E isso vale para tudo: comida, tempo, prazer, fala. É fácil ceder ao excesso, difícil é saber a hora de parar, e é nessa hora que a verdadeira força se revela. Temperança é disciplina nas escolhas silenciosas. É liberdade para celebrar, sem se perder no depois. É entender que o que te fortalece não é o quanto você tem, é o quanto consegue equilibrar. Se você quer dominar a si mesmo, comece pelo que parece pequeno. Escreva aqui nos comentários: hoje eu escolho o equilíbrio, porque o autocontrole que você pratica agora é o alicerce da força que vai te sustentar mais à frente. 13. Defina seus princípios. A sua mente precisa de direção, porque sem princípios, cada decisão vira confusão.
Cada obstáculo vira tempestade, e qualquer pressão externa é capaz de te fazer duvidar de si mesmo. Epicteto dizia: sejam quaisquer regras morais que tenha estabelecido para si, deve respeitá-las como se fossem leis, como se cometesse um sacrilégio ao violá-las. Princípios não são frases de efeito, são compromissos silenciosos que moldam suas escolhas quando ninguém está por perto. São eles que mantêm você firme quando tudo à sua volta tenta te empurrar para o lado mais fácil, mais cômodo e mais vazio. Pense numa ponte atravessando um rio. Se os pilares não estiverem fincados profundamente no solo, ela não resiste à correnteza. Assim também é a vida de quem não sabe no que acredita. Vive à deriva, vulnerável a cada crítica, opinião ou desejo passageiro que aparece. Ter princípios é construir esses pilares. É olhar no espelho e saber que, aconteça o que acontecer, você não vai vender sua integridade por aprovação, não vai trair sua consciência por conveniência. E, principalmente, não vai se adaptar ao que te afasta da sua essência só para caber no mundo. Mas esses princípios não vêm prontos. Eles precisam ser escolhidos com consciência, com coragem e com verdade. Porque não adianta repetir frases bonitas ou seguir o que está em alta. Se isso não representa quem você é de verdade, você está apenas se enganando com elegância. Então pare por um momento e se pergunte: o que eu realmente valorizo? Que tipo de pessoa quero ser, mesmo quando ninguém estiver vendo? Quais atitudes fortalecem a minha alma? E quais a corrompem? Talvez para você seja a honestidade ou a coragem, a lealdade, o autocontrole ou a gratidão. Pouco importa o nome que você dá a isso, o que importa é que você os viva como leis inegociáveis. Porque violar esses princípios não é só um deslize. É como trincar, pouco a pouco, a fundação da sua própria alma. Escolher seus princípios e viver por eles não é fácil. Mas é isso que constrói uma mente forte, uma vida coerente e um respeito que não se dobra nem diante da maior das pressões. Uma vida forte começa com a decisão firme de quais princípios te guiarão. 14. A raiz silenciosa da sua ansiedade. Grande parte da sua ansiedade não vem do que acontece, mas do que a sua mente insiste em prever. Você sofre não pelo agora, mas por todos os cenários que ainda nem existiram, por cada hipótese catastrófica que sua imaginação criou em silêncio. Epicteto já dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. O medo que você sente antes de uma entrevista de emprego, por exemplo, não vem da entrevista. Vem do pensamento: e se eu falhar? O pânico antes de falar em público não vem da plateia. Vem da ideia: e se rirem de mim? A ansiedade se alimenta da tentativa de controlar o incontrolável, o futuro. E é por isso que os estoicos voltavam sempre ao agora, porque o agora é o único lugar onde a força pode ser cultivada de verdade. Você pode se preparar, você pode treinar, você pode agir com excelência, mas o resultado, a aceitação, a reação dos outros, isso nunca esteve nas suas mãos. Quanto mais você tenta dominar o que não depende de você, mais frágil se sente. Quanto mais entrega sua energia no que está ao seu alcance, mais livre e confiante você se torna. A ansiedade perde força quando você para de ensaiar tragédias e começa a praticar presença. Você não precisa controlar o futuro. Só precisa confiar na sua capacidade de agir no presente e de lidar com o que vier com dignidade. Declare isso na sua vida, comente: eu escolho viver no agora, porque é nesse instante e só nele que a sua verdadeira força começa a despertar. 15. Quais atitudes você quer que definam sua história? Imagine um arqueiro que se posiciona para atirar, mas não define o alvo. Ele puxa a corda, solta a flecha, e ela se perde no vazio. É exatamente isso que acontece quando você atravessa os dias sem clareza sobre quem quer se tornar. Sem um propósito, os passos se dispersam, as decisões se tornam aleatórias e a vida, em vez de aprofundar raízes, passa como vento, leve, mas sem direção. Epicteto dizia: primeiro diz a ti mesmo que tipo de pessoa queres ser. Depois, faz o que tens de fazer. Essa é a ordem. Primeiro o norte, depois o movimento. Antes de se cobrar por resultados, antes de se frustrar com o que está fora do lugar, faça a pergunta mais simples e mais difícil: quem eu quero ser? E mais, que atitudes eu quero que definam a minha história? Pense nas pessoas que você realmente admira, não por aquilo que possuem, mas pelo que representam.
coragem, gentileza, disciplina, serenidade. Essas qualidades não aparecem por acaso, são fruto de pequenas escolhas conscientes, feitas em silêncio, repetidas sob pressão e cultivadas com consistência. Você não se torna corajoso só porque quer, se torna corajoso quando escolhe agir mesmo com medo. Você não se torna gentil apenas por se considerar uma boa pessoa, se torna gentil quando decide manter a calma no meio da irritação. E para fazer esse tipo de escolha, dia após dia, você precisa de direção, você precisa se lembrar de quem está tentando se tornar. Hoje, mais do que nunca, o mundo tenta te empurrar para todos os lados. Você é bombardeado por distrações, opiniões, comparações e ruídos que te afastam do que importa. É fácil viver na defensiva, reagindo ao que chega, sem nunca parar para perceber se está realmente indo para algum lugar. Por isso, ter clareza sobre quem você quer ser não é um luxo, é uma urgência de quem quer construir sua própria história. Não basta querer ser melhor, é preciso se levantar, mirar e agir com intenção, todos os dias e sob qualquer cenário. Construa, com firmeza, a versão de si mesmo que você gostaria de encontrar no mundo e abandone, com honestidade, as atitudes que te afastam disso. Porque desejar sem agir é o mesmo que atirar sem mirar. Desperdiça sua força, consome sua energia e não deixa marcas. A transformação começa quando você para de esperar e decide se tornar quem você nasceu para ser. Se comprometa com sua evolução, coloque em prática o que você vem aprendendo todos os dias e você vai colher os resultados. Se você chegou até aqui, comente no caminho, e eu vou saber que você faz parte dos que não apenas escutam, mas praticam. Se esse vídeo te tocou de alguma forma, deixe seu like e se inscreva no canal. Obrigado por assistir.